Fala, dentista, tudo bem? Então, no caso de hoje a gente vai falar sobre fechamento de diastema. Mas a gente não vai falar de um fechamento de diastema qualquer não, a gente vai falar desse caso aqui, que é uma paciente que tem ali um diastema hoje, com uma resina, como você pode ver, assim, completamente equivocada, né? Ali a gente vai ver depois mais detalhes sobre isso. Mas o importante desse caso é que é uma paciente que vai passar por uma reabilitação total. Como você pode ver, é uma paciente que claramente tem bruxismo, independente do relato do paciente, fica muito claro pelo padrão de desgaste dos dentes a presença desse bruxismo. E é uma paciente que tem uma grande perda de dimensão por conta disso também, e a gente vai fazer uma reabilitação total. A gente vai recuperar essa dimensão, a gente vai corrigir o tamanho e a forma dos dentes, mas para isso é importante a gente falar sobre uma etapa muito importante de toda e qualquer reabilitação, que se chama tratamentos prévios. Tratamentos prévios nada mais é do que uma fase onde a gente tem que organizar a boca do paciente. A gente tem que trazer saúde antes da reabilitação, para não acontecer situações como essa. Por exemplo, desse paciente que foi facetado ali com algumas resinas nos dentes superiores anteriores, cheio de cárie na boca. Ou igual esse outro caso, onde uma dentista fez ali uma faceta sobre um provisório como se fosse algo definitivo para paciente que realmente foi passado. Como não está facetado definitivamente sobre o seu provisório. Então, por um lado até que tá, né? Só que não é. Mas então o que acontece é o seguinte, nesse caso aqui, a gente também tem que organizar. A gente vai olhar, por exemplo, situações como a presença de próteses que não estão bem adaptadas, que estão infiltradas, que precisam ser trocados, restaurações que estão com qualquer tipo de problema, cárie, se por acaso o paciente tem alguma, dentina exposta, que precisa sempre ser selada previamente, e no caso especificamente dessa paciente, a gente teve tudo isso, a gente precisou fazer troca de restauração, precisou fazer troca de próteses, remover prótese e colocar um provisório, pelo menos temporariamente, e a gente precisou também fazer a correção desse fechamento de diastema, né? Mas um fechamento de diastema aí que foi feito de uma maneira muito equivocada. Você pode justamente ver ali inicialmente como ele estava sobre a gengiva, né? E quando a gente bota o isolamento absoluto, como mostra como ele estava com muito excesso. Ele tinha um degrau muito grande, ele não respeitava nada mesmo da anatomia inicial do dente, do perfil de emergência proximal desse dente. Ele simplesmente, quem fez esse fechamento de diastema, colocou uma resina para fechar um espaço. Não importa o que e como foi feito, só fechou um espaço. Então vamos lá, eu quero falar justamente então sobre essa questão do fechamento de diastema nesse caso, e para isso eu quero trazer alguns detalhes importantes de um fechamento de diastema. Agora você pode estar lembrando assim, pô Renato, você vai reabilitar esse paciente, por que você já não fecha o diastema só quando você realmente for fazer as próteses? Porque tem que ser agora, nesse momento do tratamento prévio. Então deixa eu te explicar melhor sobre isso. É importante entender que não importa o tipo de tratamento final ali que você vai fazer, o tipo de material que você vai fazer ali, ou o tipo de restaurações que você vai fazer. Por exemplo, não importa se você vai facetar tudo com resina composta, se você vai fazer laminado cerâmico, se você vai fazer coroas totais, não importa. Todo paciente tem que ser adequado antes da reabilitação, sempre. Isso sim é fundamental, isso sim é algo que é inegociável. E esse é um caso que vai ser reabilitado completamente com resina composta, seguindo o método TRI. Completamente, vírgula, porque tem algumas cerâmicas sobre implantes, sobre dentes, e no final isso também tem que ser em cerâmica. Essas coroas vão continuar sendo coroas sobre cerâmica, mas isso aí é um momento para outra hora. Em geral, vai ser reabilitado seguindo o método TRI, a maioria dos dentes vai estar em resina até mesmo. Aí você até podia chegar para mim e falar assim, pô Renato, por que você só não arruma isso depois com a matriz transparente? Acontece o seguinte, quando você tem pequenos espaços de diastema para fechar, é mais tranquilo, porque essa nova anatomia, né, que você vai ter que trazer ali na proximal, alargando o dente para fechar esse diastema, ele vai sair do nível gengival ali já bem mais tranquilo, bem mais fácil, você consegue fazer isso com a matriz transparente de boa. Agora, quando você tem grandes espaços assim como esse, para você fechar um espaço como esse, a resina ou a cerâmica, o material que você for utilizar para fechar o diastema, ele tem que começar a vir mais apicalmente possível para você dar um novo contorno, sem criar um degrau, sem esmagar a gengiva também, mas criando até o espaço para a formação dessa papila. Uma formação da papila que geralmente demora algum tempo para se formar. Então
Então até isso é importante entender que às vezes quando você faz o diastema, deixe que fique um black space. Não tem problema às vezes ficar um black space, porque a papila depois, principalmente se você tem a distância óssea correta do ponto de contato, ela vai preenchendo aos poucos esse espaço. Isso pode demorar meses e meses, mas ela vem fechando gradualmente e daí você vai ter uma questão até de saúde muito melhor periodontal no fechamento desse diastema. Mas assim, voltando lá, é importante então que esse fechamento ele venha o mais apical possível, quanto mais apical melhor, para ele poder criar um perfil de emergência mais adequado para esse dente. Por isso é tão importante o uso do isolamento absoluto numa situação como essa. É obrigatório? Não, mas ajuda demais. Como você pôde ver ali inicialmente, até coloco aqui de novo, olha, no momento que eu botei o isolamento, o quanto eu consegui afastar a papila e expor ali de margem abaixo da restauração, de dente, né, abaixo da restauração. E isso vai facilitar fazer justamente criar esse novo perfil de emergência. Para isso também é importante entender a borracha, o tipo de lençol que você estiver utilizando. Lençóis finos, mais elásticos, eles afastam menos o tecido gengival. Aqui é mais importante uma borracha, de um dique de borracha, que seja mais espesso, mais grosso. Esses aí são materiais que normalmente têm um custo maior e tudo mais, mas eles acabam ajudando muito nesse afastamento gengival para poder trabalhar ali. Outra coisa importante aqui para falar para vocês é sobre o uso desses grampos para poder ajudar a afastar um pouco mais esse dique de borracha, expondo mais a cervical do dente, e dessa maneira também é um auxiliar a mais para conseguir criar um afastamento melhor para poder criar um melhor perfil de emergência. São elementos que vão ajudando no processo restaurador, por isso são tão importantes você seguir. Como eu disse, vou repetir, não é obrigado usar isolamento absoluto não, tá? Mas é que facilita muito. Tem também o pessoal que gosta de utilizar, por exemplo, a Unimatrix para poder fechar o diastema e tal. Até nesse caso eu fui ver se eu conseguia utilizar, já utilizei algumas vezes, mas não estava muito adequado ali no posicionamento para poder fixar, porque como um diastema é muito grande, vocês vão entender daqui a pouco como eu vou fechar ele, estava difícil conseguir estabilizar esses Unimatrix de uma maneira que ele entrasse bem ali dentro do sulco para eu conseguir trazer essa resina da melhor maneira. Quando for fazer a remoção da resina prévia, é importante fazer uma remoção completa. Como vocês puderam ver, eu inclusive usei a luz negra para poder conseguir ver aonde tinha resina composta e fazer uma remoção completa, inclusive usando a luz negra enquanto eu estava fazendo a remoção da resina com alta rotação. Depois, quando você começar a fazer o processo restaurador desse dente, é também importante lembrar, salientar que muitos tipos de adesivos diferentes podem ser usados numa situação como essa, mas é sempre bom dar preferência por um adesivo, por exemplo, se tivesse apenas esmalte aqui, um adesivo que fosse sem primer, só o adesivo puro mesmo. Mas nesse caso tem algumas regiões de dentina exposta, e nessas situações eu realmente recomendo que você utilize um adesivo onde o primer e o adesivo também são separados, para você aplicar o primer na dentina e depois um adesivo em todo o dente. São adesivos que têm, mostrando em artigos científicos, que tem maior estabilidade e maior força de adesão. Isso vai ajudar muito nos seus resultados. Não é possível fazer com outro tipo de adesivo? Mas você não tem a mesma qualidade de resultados a longo prazo como o outro. Essa diferença que você também tem que entender. Mas também consigo longo prazo. Você também consegue um bom longo prazo com um bom adesivo universal, por exemplo, ou um adesivo de quinta geração. Mas os adesivos que tem frascos separados, primer e adesivos separados, você consegue ainda ter ali um resultado com mais força de adesão, principalmente a longo prazo. O que acontece durante esse fechamento de diastema? Então a gente tem que entender, primeiro, que vai ser uma paciente reabilitada. E eu não consigo fechar completamente esse diastema hoje. Por que eu não consigo? Olha o tamanho desse dente, o comprimento desse dente. E olha o espaço que eu tenho. Se eu fechasse completamente esse espaço, esteticamente ia ficar horrível para a paciente. Ia ficar um dente extremamente mais largo do que comprido. Esteticamente isso fica horroroso. Então não é o meu objetivo, mesmo que temporariamente, enquanto não faz a reabilitação, não finaliza a reabilitação, fazer algo que fique feio na boca dela. Não, eu não quero isso. Agora, eu também tenho que entender o seguinte: quando eu for planejar a reabilitação em si, esses dentes eles vão ser maiores, eu vou aumentar essa dimensão e esses dentes vão ficar mais longos, porque eu vou ter uma nova dimensão ali, vai ter espaço para eu aumentar o comprimento deles. E quanto mais eu aumento o comprimento deles, mais eu vou ter espaço ali para poder alargar esses dentes e deixando eles ainda proporcional para poder fechar esse diastema de uma maneira adequada, mas que tenha um resultado estético. Agora também isso é importante, eu também não vou aumentar esse dente só por conta da largura, mas eu vou conseguir
conseguir fechar de uma maneira muito mais adequada isso depois. O que eu quero agora? Agora eu preciso fechar o máximo possível, já condicionando até mesmo essa gengiva para conseguir posicionar ela de uma maneira melhor, porque daí quando for fazer o fechamento de diastema com a matriz transparente, essa matriz consegue fazer esse fechamento sem criar um excesso, um degrau proximal ali com resina composta. Então eu vou fechar o máximo possível de uma maneira que ainda seja estética e proporcional ao dente dela atual, mas isso já vai me facilitar depois o enceramento e vai facilitar principalmente quando eu vier com a minha matriz transparente para fechar esse diastema, mas mantendo ainda a proporção correta do dente e sem criar um sobrecontorno proximal, respeitando o perfil de emergência. Então, assim, o meu foco agora é o que? É adaptar muito bem essa resina na proximal para não deixar aquele degrau como foi feito antes. Ela tem que vir assim, ó, como se fosse uma coisa contínua, como se fosse realmente parte do dente. Por isso você pode ver durante esse ato restaurador que eu vou vendo assim a parte da frente do dente, eu vou reconstruindo a parte vestibular, depois eu venho na palatina para poder preencher, para realmente não deixar nenhum degrau, e sempre trazendo a espátula ou trazendo a matriz de poliéster, aquela transparente, bem dentro do sulco, para poder justamente tracionar a resina, obrigando ela a fazer o contorno correto, adaptando bem ao dente, sem deixar nenhum degrau. Fechamento de diastema, ele é um procedimento que ele não é complexo, tipo assim, num caso como esse, muito aberto, no paciente com bruxismo reabilitar, ele já ganha graus de complexidade. Mas de uma forma geral, assim, ele não é complexo, é um procedimento tranquilo, principalmente se você usa ali os elementos, as ferramentas mais que possam facilitar esse trabalho, como no caso aqui o isolamento, que não é obrigatório, mas ajuda demais. Os grampos, que não são obrigatórios, mas ajudam demais também, justamente para você conseguir fazer esse contorno. Mas ainda assim, cara, o que eu vejo no consultório, eu tava pensando aqui nos casos que eu vi esses últimos tempos, que eu deveria ter tirado foto para colocar aqui. Se eu tivesse a ideia que eu fosse fazer esse vídeo tão recente assim, eu teria feito as fotos de um caso, por exemplo, que eu vi esses dias, onde você olhava a resina e ela tava sobre a gengiva do paciente. Era uma fina camada de resina, daí ela super transparente e você olhava através dela ali o vermelhão da gengiva. Tipo, aí você pegava ali a sonda, você sentia ali. Aí, tipo, nem me preocupei muito em fazer foto, já reparei isso de uma maneira muito rápida, mas eu mostrei pro paciente, tipo assim, cara, olha o quanto ridículo, né? Que tipo assim, não falei assim pro paciente, mas pensando ali, né? O excesso da maneira que foi feito. É um tratamento assim que pode ser tão simples para fazer e ao mesmo tempo pode se criar grandes complicações, fazer grandes erros que podem trazer grandes problemas depois. Então, seguindo ali, depois que você vai fazer esse fechamento de diastema, como você tá vendo, a gente vai tomando cuidado para poder fazer o acabamento correto, remover os excessos de resina, mas tornando, né, essa superfície proximal como se fosse algo contínuo. Então, se você tem que imaginar vindo a raiz, a coroa do dente, e de repente ela muda de forma, ela muda de posição, tudo bem, mas você não pode ter um degrau, você tem que ter uma linha como se houvesse uma continuidade, como se realmente fosse um dente ali a partir de agora. Uma outra coisa assim que também é importante falar, mesmo se eu tivesse um diastema bem menor do que esse, normalmente quando eu vou fazer uma reabilitação em resina, que depois eu vou fechar com a matriz transparente totalmente esse espaço, eu já planejo fazer isso, né, na verdade. Sempre planejar fechamento final com a matriz. Por quê? Porque é o seguinte, eu ainda não sei nessa fase, eu ainda não fiz o enceramento, eu ainda não defini nada do meu formato final do dente. Isso ainda vai ser feito, porque a moldagem mesmo para fazer enceramento só é feito depois de todos os tratamentos prévios serem realizados. Então, o que acontece? Nesse momento, eu não sei se eu preciso fechar, eu até tenho uma ideia, mas eu não defini ainda se eu vou fechar, se eu vou aumentar mais a largura, por exemplo, na mesial do dente 11, e vou remover um pouquinho da distal do dente 21, como que exatamente vai ser o formato final desses dentes, isso ainda não foi definido. Como isso ainda não foi definido, eu prefiro sempre, independente do tamanho do diastema que eu tô fechando, deixar um pequeno espaço ali para poder justamente conseguir planejar melhor esse fechamento de diastema, e eu só vou fazer esse fechamento depois com o enceramento, porque daí com o enceramento o técnico vai ter exatamente ali já determinado para ele, pelo meu planejamento, o quanto que ele tem que fechar de cada dente, em que posição que tem que estar o ponto de contato
contato desses dois centrais. Então daí com a matriz transparente eu venho fechando ali com muito mais previsibilidade do que se eu fizer na mão. Isso é muito importante. Conversando com colegas dentistas e os alunos que a gente percebe que muitos dentistas têm dificuldade justamente nesse momento de planejar uma reabilitação, ou planejando essas etapas do tratamento prévio, ou o próprio planejamento do dente ideal para o paciente, a dimensão ideal para o paciente. E é justamente por isso que hoje eu e a Milene a gente tem o Clube do Planejamento Estético. O clube, ele tem reuniões semanais todas as quintas-feiras de manhã, normalmente é quinta-feira, eventualmente pode ser em outro dia da semana, quando a gente tem um compromisso, mas são reuniões que duram 2 horas, vai das 8 às 10 da manhã, para poder discutir os casos clínicos que os alunos enviam pra gente. Então os membros desse grupo, eles têm alguma dúvida, ele envia a foto, mais qual é a dúvida, e durante as reuniões, durante essas 2 horas, a gente vem solucionando caso a caso que enviam pra gente. O Clube do Planejamento Estético é um clube por assinatura. Essa assinatura ela pode ser tanto mensal ou pode ser anual. Para você poder conhecer melhor todos os benefícios do clube, como ele funciona, eu vou botar para você o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também fixado como primeiro comentário. E não esquece quanto é importante a sua ajuda, o seu like no nosso vídeo. Então dê o like, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus colegas também, e não esquece também que a gente hoje tem também um clube de membros aqui do canal que tem acesso a conteúdos exclusivos e também a muitas outras vantagens. Para poder conhecer um pouquinho melhor o clube de membros e tudo que envolve ele, todas as vantagens, o link também é na descrição desse vídeo. Valeu, um beijo e tchau.